Bom dia, irmãos. Tá alto. Os irmãos lembram que no momento anterior a gente esteve falando acerca de estratégias que são usadas pela esquerda para manipulação. Lembram disso? Né? E eu vou continuar de onde a gente parou, ok? A gente está falando de estratégias, uma agenda que eles têm para seguir e também de direitos, que na verdade eu ironizo e coloco direitos, vocês vão observar isso, porque na verdade esses direitos são pseudo-direitos, eles são usados para nos manipular e na verdade mais prejudicam do que ajudam. Então a gente vai continuar desse último tópico aí que você está vendo, ó, salvem o planeta. Estão vendo? Os irmãos, desculpem o senso de humor do irmão Sidney, mas eu vou justificar. Por muito tempo, o cristianismo foi atacado como uma religião, e eu vou citar isso na pregação de mais tarde, de tolos, uma religião de tolos, de pessoas ignorantes, certo? E observe que a tolice é essa que foi defendida aqui, por até esse Gorbachev, que inclusive morreu recentemente. Ele fala do panteísmo, ele era um defensor ferrenho do panteísmo. E observe que o ponto é: salvem o planeta. Irmãos, não se iludam. Tudo que eu trago aqui para os irmãos, eu pesquiso uma certa quantidade de conteúdo e eu saio filtrando, porque eu não posso trazer tudo. E acreditem, essa historinha de defender, cuidado é o freio para animais, vamos preservar a natureza, é válida. Mas o fundo da história não é isso, é panteísmo. Existe uma agenda a ser seguida, certo? E o que é que o comunismo tem a ver com isso, irmão Sidney? Essa é uma estratégia de manipulação. E nós vamos ver mais adiante como essas ferramentas são utilizadas para nos manipular, para mudar conceitos, para fomentar a engenharia social. Tudo isso é utilizado, irmãos. Eu trago aqui um exemplar, certo? Sempre gosto de indicar literatura aos irmãos. Esse cara é um economista muito sério, certo? Thomas Sowell, Intelectuais e a Sociedade. Esse homem ele é um grande intelectual norte-americano, economista, e ele é negro, afrodescendente. Mas você não vai ver a comunidade negra falando bem dele, porque ele é conservador. E ele vai atacar coisas como essa que nós estamos vendo aqui. Mais especificamente, ele vai atacar o fato de as pessoas darem muita trela, muita atenção para pseudos especialistas. Irmão Sidney, quem são esses pseudo especialistas? Você já reparou naquelas matérias que aparecem, por exemplo, na Globo, dizendo assim: olha, a fome vai piorar, diz estudo. Olha, intelectuais afirmam. Cuidado com isso. Existem os verdadeiros? Existem, com certeza. Mas pesquise a fundo, porque existe manipulação e nós vamos ver um exemplo aqui. Ok? Um exemplo de manipulação que é usado para manipular as massas. Ok? Passei, Cecília. Passei para os irmãos verem. Ok, a Cecília vai estar passando para os irmãos que quiserem olhar a capa do livro, enfim. Beleza, irmãos? Então, esse é um ponto, eu não vou me demorar. Aqui eu coloquei uma nota, eu não sei se você está enxergando aqui, ó. Reinaldo e Meruoca. Reinaldo é um colega de trabalho. E eu, sem tocar no assunto, quando nós estávamos na sala da manutenção, ele mencionou um fato muito curioso. Ele foi chamado para um retiro na Serra da Meruoca. Nós não estávamos tocando no assunto. E de repente ele comentou que era um retiro vegano. E nesse retiro vegano aconteceram muitas coisas absurdas. Eles entravam no meio do mato e começavam a dançar abraçando árvores. Eles só comiam comida vegetariana, só folha, só fruta, não podia comer carne. E teve um dos momentos, ele fala muitas coisas que eu fiquei abismado, mas um dos momentos mais sérios é que ele, num determinado ponto do encontro, ele achou um barbeiro. Os irmãos sabem que o barbeiro é um inseto nocivo, né? Que ele transmite um protozoário que pode causar uma séria doença no coração, chamada doença de Chagas. E obviamente ele foi matar essa praga.
ele foi severamente repreendido por aquelas pessoas, porque ele era um inocente animal. Ok? Irmãos, o fundo dessas coisas é o panteísmo que o Augusto Nicodemos está falando. Observe que não é meramente o irmão Sidney. Eu estou trazendo literatura para os irmãos. Eu trouxe aqui algo que o Augusto Nicodemos está falando. Então isso não é meramente uma coisa que o irmão Sidney está colocando. Ok? Eu poderia botar outros livros e outros palestrantes falando, como eu vou colocar aqui, o Marcos Graconato também falando um pouquinho. Ok? Então isso tem embasamento, tem fundamento. Existe uma manipulação em curso querendo fazer com que nós venhamos a tropeçar. E a tropeçar em quê, irmão Sidney? Em algo fundamental na nossa fé. Como, por exemplo, não é fundamental na nossa fé dizer que o casal é um homem e uma mulher? Estão querendo nos dizer que a família tradicional é ultrapassada. Existe um novo modelo familiar. Mentira do diabo. Só existe um modelo familiar: um homem, uma mulher e sua prole. Ok? Vamos adiante. Bom, aqui nós temos outra estratégia. Alguém pode abrir para Colossenses capítulo 3, versículo 9 ao 12. Essa estratégia é: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Quem puder ler Colossenses 3, 9 ao 12, eu agradeço. Ok, como é que se inicia o texto? Não mintam uns aos outros. Obviamente, irmãos, nós sabemos que mentira é pecado. E uma dessas estratégias de manipulação é: uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade. Como assim? Eu vou chegar em uma determinada situação e eu vou dizer uma mentira. Na primeira vez você vai resistir. Na segunda vez você vai ficar calado. Na terceira vez você aceita. E se eu repetir diversas vezes, insistentemente, muitas vezes, as pessoas vão começar a aceitar. E vai se passar tanto tempo se repetindo essa mentira, tantos anos, que elas vão começar a ser registradas em livros de história. Isso acontece, irmãos, certo? Mais para frente eu explano melhor isso. Mas se você tiver dúvida ou pergunta, pode falar, certo? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Como funciona essa estratégia? Os islâmicos gostam dos cristãos? Há um atrito, não há? Então, o que essas pessoas entendem? Vamos pegar, eu tenho o fulano, exemplificar aqui para os irmãos. O fulano entende que o seu inimigo é o Islã e os cristãos também são seu inimigo. Sabe o que ele faz? Ele fomenta a situação para que os cristãos briguem com os islâmicos. E assim ele elimina 2 inimigos com a só cajadada. Eles usam essa estratégia. Colocam os 2 para brigar entre si e eliminam os 2 inimigos de uma vez só. Ok? Outra estratégia: pé na porta. Irmão Sidney, que estratégia é essa, pé na porta? Eu já exemplifiquei aqui para os irmãos, vou repetir rapidamente. Imagine que eu quero tomar R$100, observe bem, eu quero tomar R$100, exemplificando, do irmão Vitor. O irmão Vitor me conhece, sabe que eu sou crente. Mas aí eu vou bolar uma estratégia para manipulá-lo. Eu vou chegar para ele e vou dizer assim, eu chego logo com o pé na porta, vou chegar assim: irmão Vitor, vamos assaltar um banco? É claro que o irmão vai pular espantado. O irmão Sidney, presidente da igreja, quer assaltar um banco? Não é de causar um grande espanto? Eles sabem dessa estratégia. E eles continuam. Voltando para o exemplo. Irmão, eu estou passando por aperto financeiro, eu não sei mais o que fazer. Vamos roubar um banco? Já tenho todo o plano na cabeça. A gente vai... Já tem a pessoa para fugir, já tem todos os meios, tudo que a gente precisa fazer. Vamos roubar esse banco? O irmão vai dizer: não, isso é repreensível, irmão, que história é essa? Pare com isso. Roubar um banco, você perdeu a cabeça, você é cristão, não faça isso. E na minha cabeça eu sei que eu só quero tomar R$100 dele. A conversa toda é lorota. Depois eu vou insistir, o irmão vai relutar dizendo que não. No fim da conversa, quando ele já estiver cansado da minha insistência, eu vou dizer: tá bom, eu não vou assaltar, mas me arranja R$100 para aliviar. A maioria das pessoas cedem. E eu estou citando aqui estudos que foram feitos com pessoas. Ok? Então eles sabem dessa estratégia, sapo na panela.
Isso aqui também já foi citado em outras vezes. Eu lembro até que o irmão Alexandre ele colocou uma imagenzinha no WhatsApp de um sapo numa panela. Por quê? Quando você joga o sapo numa panela com água fervente, ele pula. Mas se a água estiver natural, ele fica. Porque o sapo ele é um anfíbio, ele vive na água e na terra. Mas se eu aquecer aquela água bem devagarzinho, ele vai se adaptando à temperatura até morrer. O que isso quer dizer para a gente, irmão Sidney? Eles sabem dessa estratégia. E eles sabem que se eu for gradativamente piorando a sua situação, você vai se acostumando e se acomodando àquela situação. Até chegar num ponto que você não se incomoda mais. Quer ver um motivo? Um exemplo prático que é colocado, que já foi colocado em prática no nosso meio? O aumento progressivo de impostos. Você acha que nós pagamos uma pesada carga tributária à toa? Não. O comunismo tem como um princípio extrair a riqueza do povo da nação. E um dos meios é a tomada gradativa da riqueza do povo através de impostos. Impostos são lícitos? Sim. Só que eles vão tomando a um ponto que, hoje em dia, quantos meses o cidadão brasileiro trabalha para pagar impostos? Não é mais 1 mês, 2 meses. 5 meses, irmãos. 5 meses. É muita carga tributária. E se você coloca ali esquerda no poder, eles vão aumentar para 6, para 7, até que você dependa 100% do Estado para lhe sustentar. Esse modelo dá certo? Pergunta para o cubano se dá certo. Ok? Vamos para frente. Cavalo de Troia. Eu estou citando aqui uma expressão bem conhecida quando eu falo cavalo de Troia. O cavalo de Troia, ele... Aliás, eu tinha até pulado, né? Eu falei sapo na panela, mas tinha um cavalo de Troia no meio. É o seguinte, ó. Aqui ele está citando um clássico da poesia grega, de uma guerra entre gregos e troianos. Os gregos queriam transpor as muralhas de Troia e não conseguiram. O que eles fizeram? Vamos usar uma estratagema. Vamos fazer um cavalo de madeira, vamos esconder soldados dentro. Eles vão pensar que é um presente, a gente some, e aí os próprios troianos vão levar o cavalo para dentro da cidade. Quando o cavalo estiver lá, a gente espera o momento certo, sai de dentro do cavalo, ataca a cidade e abre os portões. Olha a estratagema deles. E eles fizeram isso e dominaram a cidade. Você sabia disso? E nós vimos um exemplo disso. Eu citei isso falando dos Beatles lá em Nova Era. Lembra que eu disse como é que eles se apresentaram? Os bons rapazes, vestidos de terninho, cantando "Eu quero segurar a tua mão", algo romântico, porém inocente. Mas quando eles entraram, eles se estabeleceram no coração dos jovens e começaram a dizer: somos mais famosos que Jesus. Lá na frente eles vão dizer isso. Está entendendo? Imagine um mundo sem Deus, depois que eles já estavam estabelecidos no coração daquela juventude daquela era. É o cavalo de Troia, entra e ataca por dentro, ok? Sapo na panela, primeiro passo é falar do assunto. Essa estratégia, irmãos, é o seguinte, ó. Você tem um assunto que você quer quebrar um paradigma, e o primeiro ponto que você faz é falar do assunto, se você quer tornar aquele assunto banal e aceitável, certo? Os irmãos entenderam o que estava sendo discutido aí? Entenderam, né? Eles estavam se referindo a uma exposição de arte. Uma criança foi colocada junto com um homem despido. Isso é arte, irmãos? Não, irmãos. Não. Mas entenda, o que está em questão aqui é o primeiro passo, falar do assunto. Irmãos, quem vai discutir um negócio desse? Não existe discussão com um crime hediondo como esse. Não era nem para se estar discutindo, mas eles colocam o assunto falando. Observem que a dona Regina, aquela senhorinha, é a única que estava ali se posicionando contra. Todo mundo que estava ali falando a favor. A cara da atriz quase fulmina a dona Regina porque se posicionou contra aquela atitude. Mas o primeiro passo que eles fazem é falar do assunto. Imagine outra situação. Por exemplo, um crime. Nazismo. A gente discute nazismo? Ninguém discute isso. É um crime hediondo.
Então, como é que nós estamos abrindo, vendo essas aberturas para discutir essas coisas absurdas? Nós não podemos entender em momento algum que isso é normal e aceitável, irmãos. Não é. É eles querendo banalizar o pecado. E eles entendem que o primeiro passo é falar do assunto. Ok? Porta no pé. Essa estratégia aqui, ela é o seguinte: para eu fazer com que você aceite algo, eu faço você aceitar o mínimo. Como assim? Eu quero pintar o muro da sua casa com o nome de um político. Hoje em dia é uma prática que não ocorre mais, né, mas acontecia antigamente. Quero pintar o número. E aí, o que eu faço no primeiro momento não é solicitar você isso, mas solicitar que você aceite um pequeno adesivo no vidro do seu carro. Se eu fizer com que você ceda a esse pequeno detalhe, você se torna mais propício a ceder para algo maior, mesmo que seja gradativamente. Existe um ditado que resume bem isso: onde passa um boi, passa uma boiada. E eles entendem, irmão, isso. Se você prestar mais atenção em alguns programas enviesados, você vai observar esse tipo de estratégia sendo utilizada. Ok? O próximo, especialistas. Como eu falei, os especialistas, eles têm um respaldo, muitas vezes técnico, porque eles dominam um determinado assunto. Mas o Thomas Sowell, ele faz uma crítica a essas questões. Como assim? Eu vou colocar aqui um vídeo de um biólogo. Ele tem a sua área de formação. No entanto, se ele não buscar uma especialização, se ele não buscar estudar a respeito, ele não tem um respaldo em cima de, por exemplo, literatura. Ele é um biólogo, ele estudou muito aquilo, mas se ele não estudar, ele não está gabaritado para falar de literatura, nem que seja um estudo pessoal. E o Thomas Sowell, ele vai criticar essas atitudes que as pessoas têm de falar de um assunto com toda a propriedade sem dominar. Ele vai criticar isso. Outra coisa que o Thomas Sowell vai criticar é o fato de um especialista fazer um posicionamento totalmente equivocado e quando se comprovar que esse posicionamento foi equivocado, ele não ser minimamente repreendido. Os irmãos entenderam? É tipo assim, o que eu vou mostrar com esse especialista aqui. Eu vou fazer um posicionamento aqui, faz um posicionamento e ele erra feio. E as pessoas ainda dão audiência para esse cara e esse cara não é repreendido. Ei, cara, tu errou severamente. Como é que você ainda está dando entrevistas e falando acerca do assunto? O Thomas Sowell vai criticar isso, ok? Então vamos colocar aqui um especialista dando sua opinião. A gente ainda tem leitos faltando, a gente ainda tem a mortalidade da Covid dobrando, porque as pessoas não vão. Os irmãos entenderam o que ele estava falando? Não? Ele fez uma previsão um tanto equivocada. Ele disse que nos primeiros meses da pandemia, 1 milhão de pessoas iriam morrer. 1 milhão de pessoas iriam morrer. Oi? No Brasil, certo, irmãos? Eu estou falando no Brasil, certo? Foi um momento triste. Ele estava brincando com o sentimento de pessoas que perderam entes queridos. E ele fez essa previsão e errou muito. Quando eu fui pesquisar no dia 8 de setembro o número de óbitos no mundo e no Brasil, né? Detalhe, ele fez essa previsão em 2020. E ele disse até agosto desse ano, pelo menos, ou seja, por baixo, 1 milhão. 1 milhão. Até o dia 8, agora, 684 mil. Em alguns meses 1 milhão para 684 mil, quase 3 anos. Foi triste, foi pesado, ninguém gostou, mas o que eu quero focar é o erro grosseiro dele. Você consegue perceber a disparidade da realidade? E ele é um especialista. Ele estudou sobre aquilo.
Então por que ele cometeu um erro tão grosseiro e sequer é repreendido? E ainda está por aí, tagarelando notícias. Os irmãos entendem a grosseria do erro dele? E essas opiniões, elas são usadas para fundamentar algumas coisas que são manipuladas. Você escuta um estudo. Estudo diz. Existem estudos sérios, mas existem estudos que são manipulados. E a gente precisa ficar atento a isso. Ok? Adiante. Eu vou pular esses dois aqui. Votar na esquerda é pensar no bem-estar social. É outro equívoco que nos é passado, certo? O que seria esse bem-estar social? Seria achar que as pessoas elas vão ter mais direitos, mais benefícios, mais amparo. Isso é um equívoco, ok? Esse vídeo é um pouquinho mais longo, mas deu para os irmãos perceberem, né? Ele esclareceu as questões que são inaceitáveis, defendidas pela esquerda. E aí ele conclui dizendo, olha, então obviamente eu vou votar cegamente na direita. Não. Qual é o nosso guia para definir o que é certo e o que é errado? A Escritura. Mas observe que no começo do vídeo ele salienta todas aquelas coisas que a esquerda tem defendido e que são muito perigosas, né? As pautas progressistas como aborto, ideologia de gênero, sem falar na perseguição a cristãos. Na essência, irmão, o comunismo é isso, perseguição a cristãos, perseguição a quem se opõe à idolatria do Estado. Eles não abrem mão. O Estado será Deus. Palavras do Vladimir Lenin. Ok? Vamos adiante. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vamos adiante. Certo? Ainda na manipulação. Você está vendo esse brasão bem grande aí? Ele é o brasão de uma instituição soviética poderosíssima, chamava-se KGB, certo? A KGB foi a maior instituição, aliás é a maior instituição de espionagem que já existiu, certo? Tanto é que ela muda periodicamente de nome. Já se chamou Tcheca, já se chamou NKVD, já se chamou KGB e agora é FSB, certo? Eles são muito poderosos, irmãos, porque eles têm autoridade, pelo menos tinham, né? Ainda deve ser assim, para agir acima da lei. Como assim, irmão Sidney? No Brasil, a gente tem a ABIN. Os irmãos já ouviram falar da ABIN? A Agência Brasileira de Inteligência é a ABIN. Mas a ABIN não pode agir acima da Constituição. Não pode. A KGB podia. Eu estou aqui numa missão de espionagem e de repente tem um cidadão de bem ali que para cumprir a missão eu preciso matar. Mata. Não dá em nada. A KGB agia assim. Certo? E uma das táticas da KGB é a desinformação. Que marmota é essa de desinformação, irmão Sidney? A desinformação, lembra que eu falei no slide anterior que uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade? A desinformação é uma mentira 2.0. Lembra do Pokémon? Não sei se alguém lembra desse desenho, que o animalzinho ele evoluía. A desinformação é a mentira evoluída. Ela é altamente trabalhada e cara. Necessita investimento disso. E eu vou exemplificar para os irmãos. Só para salientar, João 8,44. Quem é o pai da mentira? Tem como o crente concordar com isso, irmãos? Não tem, irmãos. Não tem. Mas vamos exemplificar, né? Um exemplo aqui para os irmãos entenderem como era a prática de manipulação. Certo? Eu fiz um outro slide aqui paralelo para a gente mostrar para os irmãos. Desinformação. É mais ou menos assim, ó. O fulano, certo? Representado por esse rostinho aí, vai ser enganado através de desinformação. Por quem que ele vai ser enganado? Pelo cicrano. O cicrano, preste bem atenção, o cicrano vai enganar o fulano usando a tática de desinformação. Vai enganar ele. E o que é que ele vai fazer? O cicrano que quer enganar o fulano, acompanhe meu raciocínio, vai chantagear o pai do fulano. Chantagear, ameaçar e pagar dinheiro para ele.
Ele vai descobrir algum podre do passado do pai da vítima e vai chantagear. Vai ameaçar se você não fizer ultimato. E vai dar dinheiro. A pessoa cai. E aí, ele vai contar, o pai do fulano vai contar a mentira para ele. Que o fulano, por sua vez, não quer acreditar, porque acha que essa mentira vem do cicrano. Mas a estratégia continua. Os irmãos estão me acompanhando, né? Raciocínio. A estratégia continua. O pai do fulano induz os amigos dele a dizer mentira, a mesma mentira para ele. A mentira é do cicrano, mas ele movimentou o pai do fulano e os amigos dele a estar bombardeando ele com a mentira. E não para por aí. O cicrano vai contratar um jornalista para noticiar a mentira diariamente como verdade. Tudo isso em cima do fulano. O pai, os amigos dizendo a mentira do cicrano e agora até notícia de jornal. Tudo financiado pelo cicrano. E essa mentira todo tempo sendo bombardeada na cabeça dele. O cicrano, muito maldoso, não satisfeito, vai contratar uma linda mulher para se aproximar do fulano e, ganhando a confiança dele, começar a dizer para ele a mentira do cicrano. Essa mentira é verdade, acredita nela. Ele é tão bombardeado num ponto, irmão, nessa estratégia de manipulação chamada desinformação, que ele cede. O cicrano fica feliz porque ele cede e ele cai na mentira. Os irmãos entenderam como é a desinformação? Basicamente, o cicrano, ele é treinado, ele é um espião treinado. Isso é treinamento desenvolvido e elaborado na União Soviética, na China. Eles são peritos nisso. Aqueles filmes de James Bond, você acha que a inspiração veio de onde? Tá entendendo? Então, desinformação é algo que acontece, certo? Infelizmente. E é uma manipulação mentirosa muito perigosa. Ok? E aqui ficou o exemplo para os irmãos. Deu para entender mais ou menos o que é a desinformação, né? Beleza. Estratégia das tesouras, certo? A estratégia das tesouras, nós já vamos terminar, viu, irmãos? Estratégia das tesouras é basicamente assim, ó. Eu já citei até isso rapidamente para os irmãos, eu vou repetir. Você chega no mercantil e você vai comprar uma creme cracker. Você compra creme cracker Fortaleza. Quem é o dono da creme cracker Fortaleza? É a M. Dias Branco. Aí você diz, não, eu vou mudar de produto. Eu vou comprar uma marca Estrela. Quem é o dono da Estrela? M. Dias Branco. Eu vou mudar de produto, agora eu vou comprar Vitarella. Quem é o dono? M. Dias Branco. Para onde você atirar, o dinheiro vai para o mesmo bolso. E o que isso tem a ver conosco, irmão Sidney? Eu vou citar aqui o nome de 2 políticos que eu não confio, certo? 2 políticos esquerdistas que eu não confio. Roberto Cláudio e Elmano. Irmão Sidney, por que você não confia? Os 2 são esquerda. Eu vou votar num. Não, ele é esquerdista, então eu vou votar no outro. E quem você escolher é esquerda. Irmão Sidney, eu não acredito. Beleza, não acredite. Entre no estatuto do partido e verifique por você mesmo. Tá bom? Quando você estiver verificando o PDT, pesquise quem é Leonel Brizola. Uma grande figura do partido. Ok? Então é basicamente isso. Eles colocam portas para que onde você entrar, você saia no mesmo lugar. Ok? Vamos olhar para o cristianismo. Qual é o único caminho, verdade e a vida? Qual é o único caminho? É o Senhor Jesus. Mas você tem o Islã, o hinduísmo, Seixonoye. Algum desses outros caminhos conduzem a Deus? Não. Quem foi que criou esses outros caminhos? Essas outras possibilidades não vão te levar a lugar nenhum. Todos eles são porta larga. O único que te conduz à salvação é Jesus. Mas se pinta que é um outro caminho e as pessoas enveredam por eles. Ok? Exatamente. Exatamente. Eu tenho uma foto deles aqui, ó.
Eles são tudo amiguinhos. São tudo amiguinhos. Farinha do mesmo saco. Perdão. Vou achar aqui a fotinha deles. Como eles são todos amigos. Tá aqui, ó. É tudo amiguinho, gente. Não é... é oposição. Ó, você tem uma foto aqui, ó. Essa preto e branco, ó. Quem mais atacou o Lula do que o Fernando Henrique? Em campanhas anteriores, batendo. Ele não presta, não sei o que, não sei o que. E eles dois abraçados. E foto antiga, ó. Abraçados aí. Foto antiga. Se você procurar por foto novas, é porque eu não quis botar. Mas você vai achar foto novas deles dois. Amiguinhos ali. É tudo farinha do mesmo saco, irmãos. É tudo esquerda. Aí para onde você apontar, eu vou nesse aqui. É esquerda. Ok? A pessoa achar que o Ciro Gomes do PDT, do mesmo do Roberto Cláudio, tá ali eles dois juntos, ó. Na outra foto. Camilo Santana, que é do PT, abraçadinho com Roberto Cláudio, que é do PDT, com o Ciro Gomes, que é do PDT. Aí você acha que isso aí não é esquerda? É tudo farinha do mesmo saco, irmãos. Ok? Fingem brigar, exatamente. Irmão Sidney, você lembra de alguma alternativa? Eu lembro do Enéas Carneiro. Alguém lembra? Eu fui ensinado que ele era um abestado. Criancinha, eu fui ensinado que ele era um abestado. Quando eu me pus adulto, eu pesquisei e eu vi que o homem era professor de cardiologia. Professor de cardiologia. Um gênio mesmo. Mas ele gritava, meu nome é Enéas. Ele explicou por que ele fazia isso. Porque ele sabia que o brasileiro é dado ao humor. Então ele chamava a atenção para que a pessoa ouvisse a proposta dele. E funcionava. Eu lembro que quando ele aparecia, a minha mãe me chamava com a minha irmã e vem ver o Enéas. Ele vai gritar, ó. E a gente, em contrapartida, ouvia a estratégia dele. Eu quero fazer isso, isso e isso. Aí no fim ele soltava aquela brincadeira, meu nome é Enéas. Olha como o cara era estrategista. Mas nós aprendemos que ele era um abestado. Não foi assim que a gente foi ensinado? Mas o homem era um gênio. Ok? Tá aí, ó, o Geraldo Alckmin. Tantas vezes atacou o Lula. Disse recentemente, ele quer voltar à cena do crime. E agora estão ali apertando as mãozinhas. Nunca foi oposição, irmãos. Nunca foi oposição. É tudo farinha do mesmo saco. Ok? Se você... irmão, eu acho que não é bem assim. Beleza, faça como eu disse. Entre no estatuto do partido, que eles vão lá dizer para você o que eles acreditam, o que eles defendem, qual a missão. Tá bom? Vamos em frente. Vou terminar. Aliás, eu vou terminar agora, já são 10h02, certo? Eu pedi aos irmãos licença para... Tinha combinado com os irmãos anteriormente para terminar 10h05, mas 10h02 eu acho que já não dá para ver muita coisa. Então, ok, irmãos? Tá dando para entender alguma coisa, né? Deus nos livre do socialismo, irmãos. A Venezuela está sofrendo, irmãos. Está sofrendo. Cuba sofre. China. Mas China é rica. Eu vou explicar para você o que acontece na China. Mais na frente. Tá bom? Não se iluda com o socialismo. A nossa esperança é o Senhor. Certo? Mas nós não podemos compactuar com ideologias que atacam o cristianismo. E o Karl Marx, o grande idealizador deles, disse palavras escarnecedoras contra o cristianismo. Ok? E com isso não podemos compactuar. Isso é muito perigoso. Qualquer dúvida, qualquer coisa que você quiser comentar comigo, pode me procurar depois que a gente conversa. Tudo bem? Vamos orar para a gente dividir? Soberano Deus, amado Pai, te louvo e te agradeço pela tua graça e misericórdia. Senhor, que tu possa nos ajudar a fazer a tua vontade, a entender, ó Senhor, quando as pessoas quiserem desvirtuar o teu caminho e passar para nós mensagens que não condizem com a Sagrada Escritura. Ajuda-nos, ó Senhor, a sempre fazer a tua vontade, a olhar com os olhos para a tua palavra e nela encontrar sabedoria, pois a tua palavra é o nosso direcionamento. Em nome de Jesus, despede o teu povo para as salas para aprender mais da tua palavra e assim engrandecer o teu nome. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.